Pessoal, convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. É tema atual? É tema quente? Fazer uma grande peneira aqui da convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, que é o decreto 50.215 de 61. Está vendo que são documentos antigos, não é? Documentos que foram editados naquele contexto pós-guerra, nos 15, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo teve que regular algumas questões. O mundo teve que regular genocídio, que foi tudo que aconteceu na Segunda Guerra, e também momentos que precederam, e depois um pouquinho também. Tivemos que trabalhar a questão dos refugiados, algumas questões relativas à migração, e esses documentos aconteceram. Agora, as provas de concurso redescobriram, por conta, acredito eu, da pertinência, infelizmente, né, temática, com o momento em que estamos vivendo, a chance de cair, ela existe e ela é real. O decreto 50.215, colocar na tela para o pessoal de casa, de 61, ele já começa com uma definição de refugiado que é confusa. Eu vou mostrar para vocês, é longo o texto. Eu já extraí, já peguei esse sumo dessa definição e já coloquei para vocês quem é o refugiado. Só que antes disso, vocês vão lembrar o seguinte: qual que é a diferença básica entre migrante e refugiado? Migrante, o próprio nome diz, a pessoa que migrar do lugar A para o lugar B. Porque está felizão, amando o lugar A, quero muito, amo esse lugar, por isso vou migrar? Não. A situação pode estar difícil, quer melhores condições de vida e vai migrar para um outro lugar. Mas não significa que essa pessoa tenha necessariamente que sair de lá, porque senão ela morre, ela é torturada. Essa é a diferença básica do migrante para o refugiado. Claro que é muito mais complexo, gente. Prefeito de prova, por favor. O refugiado é a pessoa que tem que sair do lugar em que ele está, senão ele vai morrer, ele vai ser torturado, ele ou sua família. Então, ele sofre riscos à sua vida ou à sua integridade física iminentes. O migrante, não. O migrante ainda tem uma opção, ainda que seja uma opção dura, dolorosa, ele ainda tem uma opção de migrar. O refugiado, não. Deu para entender a diferença básica para acertar na prova? Não é para dissertar no mestrado, não. É para acertar na prova, ok? Tá. Porque até isso o pessoal manda recado. Pois bem, professora, diz... Eu sei que é mais complexo que isso. Eu recebi uma ótima. 1945, eu sempre falo, é o marco da internacionalização dos direitos humanos. Professora, aí elogiar, aula, legal. Com o devido respeito, com a devida vênia, 1945 é o marco conforme a perspectiva ocidental. Por que assim estamos? Que a pessoa quis dizer, está coberta de razão. Palmas, perfeito. É que quando a gente fala em 1945 como sendo o marco da internacionalização, a gente observa, sim, a perspectiva ocidental, que foi a história que nos foi contada. Então, aqui a gente está falando prefeito de prova. Mas se a gente descer um degrauzinho, a gente consegue dissertar muito que não foi bem isso que aconteceu, não. Porque a história de outros povos e outras nações foi sendo construída aqui e não houve, neste momento, uma garantia desses direitos humanos. Eu sei disso tudo, tá? Mas na prova, vocês vão marcar isso. Então, aqui, às vezes, nas aulas de concurso público, a gente tem que colocar pontos que, numa faculdade, por exemplo, a gente coloca de forma diferente. Então, a professora está estudando, está sabendo que isso acontece, tá bom? Só para deixar muito claro. Mas continua marcando que 45 é o marco da internacionalização. Aqui, na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, nós temos definições que a gente extrai daquele conceito. Vou mostrar para vocês como parece um pouco confuso, tá? Jogando aqui na tela. Cadê? Ah, não, esqueci de abrir aqui. Não tem problema, não. Já volto. Espera aí. Deixa eu ver se está aqui. Não. Espera aí. Vou ter que abrir outro documento. Só um minutinho, que eu já abri todos da nossa aula aqui hoje, e não são poucos. Deixa eu ver aqui na Acnur. Pronto, legal. Achei. Olha só a definição do artigo 1º. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Definição para o termo refugiado. Para fins da presente convenção, o termo refugiado se aplicará a qualquer pessoa. E aí fala sobre datas, fala como é que a gente vai extrair o que é refugiado daqui, não é? Olha aqui, tá vendo? Tudo isso. Em resumo, pessoal, que eu estou aqui para facilitar a sua vida, refugiado é a pessoa que é forçada a deixar o próprio país em razão de uma situação de perigo iminente, vai morrer, vai ser torturada. 2, a pessoa com temores de perseguição. Quando eu falo em iminência, é isso, está quase acontecendo. Porque ela pertence a uma raça tal, uma religião tal, uma nacionalidade tal, um grupo social tal, porque ela tem opiniões políticas específicas, e a pessoa que não goza da proteção do seu país de origem. Então, repetindo,
A ideia master de refugiado que nós trabalhamos há pouco, ela já abarca isso tudo, mas vamos esmiuçar. Refugiado é aquela pessoa que é forçada a sair do lugar onde está para outro lugar por questões de sobrevivência, por questões de integridade física. Então, esmiuçando esse conceito, a pessoa é forçada a deixar o próprio país em razão da situação de perigo que ela vive a todo tempo. 2, a pessoa está na iminência de sofrer uma violação por pertencer a um grupo racial, religioso, por ter uma nacionalidade específica, por ser de um grupo social, por professar opiniões políticas específicas. E 3, porque sabe que se ali permanecer, não gozará da proteção do seu país de origem. Então, ela tem que sair. Essa é a ideia do refugiado. O decreto 50.215 de 61, ele vai trazer alguns pontos que casam ali com o direito internacional, que, julgo eu, são interessantes para a prova da Polícia Federal. Por isso, os pesquei aqui, tá? O artigo 7º falará sobre a dispensa de reciprocidade. Claro, gente, tem coisas aqui, tem proposições que vocês marcariam com certeza numa prova. Então, eu tô pulando isso, quer ver, ó? Todo refugiado tem deveres para com o país em que se encontra, os quais compreendem notadamente a obrigação de se conformar às leis e regulamentos, assim como as medidas tomadas para a manutenção da ordem pública. Se o cara é refugiado e vai para o outro estado, ele tem que seguir as normas desse estado. São interpretações lógicas. Não discriminação. Os estados contratantes aplicarão as disposições desta convenção aos refugiados sem discriminação contra a raça, religião ou país de origem. A livre profecia da religião. Então, isso tudo eu não preciso falar para vocês. O que a gente vai focar? Em que a gente vai focar? Artigo 7º. Dispensa de reciprocidade. Ressalvadas as disposições mais favoráveis previstas por esta convenção, um Estado contratante concederá aos refugiados o regime que concede aos estrangeiros em geral. Então, em regra, o Estado X recepcionará esses refugiados como recepciona um estrangeiro, com todos os direitos que são concedidos a esses estrangeiros. 2. Após um prazo de residência de 3 anos, Sebrasp gosta de prazo, atenção. Após um prazo de residência de 3 anos, todos os refugiados se beneficiarão no território dos estados contratantes da dispensa de reciprocidade legislativa. Já volto lá. 3. Cada estado contratante continuará a conceder aos refugiados os direitos e vantagens de que já gozavam, na ausência de reciprocidade, na data de entrada em vigor desta convenção para o referido Estado. Aí a gente volta ao artigo 6º, já vou fazer o link disso tudo. A expressão nas mesmas circunstâncias. Para os fins desta convenção, os termos nas mesmas circunstâncias implicam que todas as condições, e notadamente as que se referem à duração, às condições de permanência, de residência, que o interessado teria de preencher para poder exercer o direito em causa, se ele não fosse refugiado, devem ser preenchidas por ele, com exceção das condições que, em razão da natureza, não podem ser preenchidas por um refugiado. O texto poderia ser tão mais fácil, né? O que significa aqui nas mesmas circunstâncias? Vamos analisar o texto junto. Pena que eu não consigo grifar aqui, ó. Para os fins da convenção, vamos supor que o fulaninho, Joãozinho lá, é o refugiado, certo? Para ele poder exercer o seu direito de refugiado, ele precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, observar a legislação daquele estado, aquilo que a gente estava falando. Ingressar nesse estado sem a violência, aquela história toda. Chegou lá, no estado. Ele vai gozar dos benefícios desse estado. Ele tem que preencher essa circunstância, ele tem que preencher esse checklist ali, que é um checklist básico, é o direito de existir naquele outro estado, sem violência a terceiros, sem nada disso. Para ele exercer esse direito, ele tem que se portar, vamos traduzir, se portar como um cidadão, se portar como uma pessoa que reside naquele estado. Então, o refugiado, por exemplo, no Brasil, ele tem que observar a legislação brasileira, principalmente o artigo 5º, com os nossos direitos e liberdades individuais, certo? Salvo aquelas condições, aqueles direitos que ele não consegue preencher por ele ser um refugiado. Então, tem algumas coisas relacionadas a direitos políticos que ele não vai exercer.
Então, o artigo 6º é um artigo básico, que também não precisava ser escrito, mas que, como o texto é muito complexo, as provas podem trazer. Resumindo, esse indivíduo que é refugiado, ele se submete, ele se sujeita às normas do Estado em que ele se refugia, a todas as normas, Elisa? Em regra, sim, com exceção daquelas que ele não consegue, por uma situação existencial, preencher. É muito simples. Eu estou explicando, fica confuso, porque eu estou explicando uma coisa que está colocada como confusa, mas que é muito simples. O sujeito tem que seguir as regras, exceto aquelas que ele não consegue seguir, exceto aqueles requisitos que ele não consegue preencher, em razão de ser um refugiado. Existe a noção, a necessidade, voltando ali para o artigo 7º, daquela reciprocidade. Então, que a gente fala, o Estado contratante, né? Olha o artigo 7º. Claro que a gente sempre ressalva o que for mais favorável. Então, tudo que for melhor, a gente sempre vai aplicar. Mas o Estado X, ele vai conceder aos refugiados que nele estão essas benesses, esses direitos que são aplicados a todas as pessoas, exceto aos seus cidadãos. E quem são essas outras pessoas? Os estrangeiros, certo? Agora, existe uma dispensa dessa reciprocidade, vejam aqui, ó. Existe uma dispensa dessa reciprocidade se esse refugiado ultrapassa o prazo de 3 anos. Guarda isso, tá? 3 anos. Então, ultrapassando esse prazo de 3 anos, há uma dispensa dessa reciprocidade legislativa. O que acontece com o refugiado nesse caso? O refugiado ele continua gozando dos direitos ali colocados por aquele Estado. Repetindo, exceto aqueles lá do artigo 6º, que ele não tem como cumprir por ser um refugiado. É algo simples, mas que o documento complica demais, então a gente está colocando aqui de forma mais clara para vocês. A situação jurídica desse refugiado, ela vem a partir do artigo 2º. Mas como a prova é uma prova da Polícia Federal, eu vou destacar 2 artigos, o artigo 32 e o artigo 33, que falarão sobre expulsão e rechaço. Vamos lá para o artigo 32 e para o artigo 33. 32. Expulsão. Os estados contratantes não expulsarão um refugiado que se encontre regularmente no seu território, senão por motivos de segurança nacional por ordem pública. Aquele refugiado é um sujeito perigosíssimo no estado de origem, está o Osama Bin Laden, está procurado pelo mundo inteiro e está aqui. Vou preservar os direitos desse indivíduo? Não, porque existem outros acordos internacionais que vão fazer com que eu proceda à expulsão desse indivíduo, certo? Nada diferente do que vocês sabem do direito constitucional aqui. 2. A expulsão desse refugiado somente ocorrerá em virtude de decisão proferida conforme o processo previsto por lei, e, a não ser que a isso se oponham razões imperiosas de segurança nacional, o refugiado deverá ter permissão de fornecer provas que o justifiquem, de apresentar um recurso e de se fazer representar para esse fim perante uma autoridade competente ou perante uma ou várias pessoas especialmente designadas pela autoridade competente. Ou seja, ele deve fazer valer o seu direito de permanecer como refugiado, exceto, repito, se for um figurão, se for uma pessoa que precisa ser expulsa daquele território por razões de segurança internacional, por razões de ordem interna, certo? 3. Os estados contratantes concederão a tal refugiado um prazo razoável para procurar obter admissão legal em outro país. Então, ó, filhão, estou querendo te expulsar. Vou te dar um prazo aqui para ver se você consegue se alocar às normas de outro estado, de outro país, certo? Os estados contratantes podem aplicar durante esse prazo a medida de ordem interna que julgarem oportuna. Aí a gente vai respeitar o quê? A soberania de cada estado. Olha a proibição de expulsão ou de rechaço. Qual é a regra? A proibição é a expulsão, o rechaço. Mas, sempre tem um mas, vejamos. Nenhum dos estados contratantes expulsará ou rechaçará de maneira alguma um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas. Isso também acontece no documento que nós veremos já já, que é o preferido, queridinho, SEBRASP, que é a Convenção contra a Tortura. Não sei se vocês estão lembrados da Convenção contra a Tortura, quando existe a possibilidade de o Estado pensar que o fulaninho que está ali, tem um Estado, está ali como Estado extraditante,
Que o fulaninho que está ali, quando voltar para o outro estado, será vítima de tortura, o que acontece? O Estado não concede a extradição. Aqui é a mesmíssima lógica. O sujeito não será expulso se houver, porque aí seria uma manobra para cometer esses atos contra esse sujeito, certo? É uma manobra. Então, aqui não. Vamos proteger este refugiado, neste primeiro momento, se houver notícia, se houver fundado, não é achismo, é uma fundada suspeita, algo que motive pensarmos que esse sujeito, quando chegar no outro território, no território do Estado B, será por conta de sua raça, de sua religião, da sua nacionalidade, grupo social ou das suas opiniões políticas, que sofrerá pontos ou ações relacionadas à sua liberdade. Tudo bem? Ótimo. 2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que, por motivo sério, seja considerado um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre, ou que, tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país. Aí a regra geral que a gente viu, sendo aquele figurão que ameaça, que traz problema para aquele Estado, que, de fato, foge completamente da regra comum, aí não, essa expulsão poderá acontecer. Fechamos? Fechamos. O seu edital ainda traz o protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Por que eu não vou trazer aqui para vocês? Vocês podem até abrir só para dar muito corrida de olhos. Porque traz coisas muito procedimentais, que fogem, assim, diametralmente opostas, que fogem completamente à perspectiva Sebrasp. Então, acho que trouxe, sim, só por ser casadinho. Vou até abrir para tirar a curiosidade de vocês. 7946 de 72. Espera aí. Decreto 70946 de 72. Só para vocês verem aqui, ó. Protocolo. É tudo muito, muito procedimental. Não acredito que vai cair de jeito nenhum na prova de vocês, tá? Mas fica aí a indicação, ele é curtinho, fala sobre a possibilidade de reservas, que existe a possibilidade dessas reservas, que a solução de controvérsias, primeiro a gente tenta sempre um meio menos gravoso, alguns documentos prevêem arbitragem, por exemplo, mas se não funcionar, vai para quem? Sistema Global, Corte Internacional de Justiça. Então, nada que vocês não tenham condição de raciocinar na prova e acertar com tranquilidade, tá? Vi do começo ao final, sem pegadinhas aqui. Voltando, falamos sobre, deixa eu voltar aqui a minha largada, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Lembrem-se de quem é refugiado, lembrem-se da dispensa de reciprocidade, lembrem-se da regra da expulsão ou do rechaço, mas que existem situações específicas. Lembrem-se também que existe um protocolo, mas que ele não é fundamental aqui para a nossa compreensão. Mais um documento desses aí, charada, não é? Novos na nossa, não novos de tempo, mas novos em relação aos estudos de direitos humanos para provas policiais, que é a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Repetindo, Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. É o decreto 8767 de 2016. É autoexplicativo, não é? Vai trabalhar essas questões relacionadas ao desaparecimento forçado e assim começa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aberta aqui. Já abri 8717? Não, acho que eu pulei. Deixa eu abrir aqui para vocês. Decreto 8717. Pronto, não, peraí. 8717, é isso mesmo, gente. Decreto 8767, por isso, não ia achar nunca. Energia, falei, pelo amor de Deus, que eu perdi. 8767 de 2010, mais um para a gente estudar, não, né? Vamos lá. É uma convenção que parece até grandinha, mas tem a mesma lógica de todas elas. O que eu fiz? Separei os artigos mais importantes. Primeira coisa, impossibilidade justificativa ao desaparecimento forçado. Não existe nenhuma possibilidade de nós justificarmos, seja por uma ameaça de guerra, uma instabilidade interna, nada, igual a tortura, nada justifica a tortura, nada justificará o desaparecimento forçado. Então, pode ser que o Sebrasp traga um casinho concreto, fale desse desaparecimento e tente motivar isso, que devido ao estado de guerra... Não existe essa possibilidade. É não. Trouxe desaparecimento forçado, não há justificativa, acertou a questão. Então, o artigo 1º, vejam bem, fala exatamente sobre isso. Deixa eu colocar na tela. Nenhuma pessoa será submetida a desaparecimento forçado
Em nenhuma circunstância excepcional, seja estado de guerra, ameaça de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, até o começo é igual da tortura, poderá ser invocada como justificativa para o desaparecimento forçado. Tá? Artigo 2º, o que a gente precisa saber? O que é desaparecimento forçado, que é autoexplicativo, mas que tem umas cascas de banana aí. Desaparecimento forçado para efeitos desta convenção é a prisão, detenção, sequestro ou qualquer forma de privação da liberdade. Então, lembra, eu tenho a privação da liberdade de uma pessoa, forçosamente, que acontece por agentes estatais, então, perpetrada por agentes do Estado, ou por pessoas ou grupo de pessoas agindo com autorização, apoio ou aquiescência do Estado, ou seja, é um ato público. Esse desaparecimento forçado, a ideia de rechaçá-lo, é rechaçar condutas públicas, sejam praticadas diretamente pelo Estado ou por pessoas, por terceiros, que ajam em nome do Estado. Então, eu privo a liberdade de alguém, eu, Estado, privo a liberdade de alguém, eu permito que outras pessoas façam em meu nome, e a subsequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando assim da proteção da lei. Ainda estou aqui, não é, pessoal? Então, tudo que a gente viveu na vida, nós não que não estávamos aqui, pelo menos o pessoal aqui da sala que é novinha como eu. Eu nasci no final da ditadura militar, né, 85, exatamente, estou fazendo 40 anos daqui a 15 dias, mais ou menos. Pois é. Nasci no final da ditadura militar, não vivi especificamente, mas meus pais, minha família viveram, e a gente verifica hoje, com o direito à memória, o direito à verdade, que também cairá na sua prova com o PNDH, a gente vai voltar nisso, o remonte a esse assunto, e com todo o prestígio do filme, né, no cenário internacional, a gente consegue perceber que isso vem sendo objeto de prova, de questões de prova pela pertinência temática que Sebrasp adora. Então, o desaparecimento forçado, fica a dica, pode ser algo interessante para o seu examinador. Você vai lembrar que o desaparecimento... Lembra do filme, se você assistiu Ainda Estou Aqui? Ou lembra do contexto de ditadura militar? O Estado vai suprimir a liberdade de alguém e vai suprimir também as informações sobre o paradeiro dessa pessoa. Essa é a ideia do desaparecimento forçado. O Estado ou pessoas que ajam por conta desse Estado. Lembrou? Pode ser sequestro, pode ser detenção, prisão ou qualquer forma de privação de liberdade. Este é o desaparecimento forçado para efeitos desta convenção. O que mais que eu ressaltei aqui para vocês? O que é o desaparecimento forçado? Que tipo de crime ele é? Anotem, ele é um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade. Se o genocídio é um crime contra o direito internacional, o desaparecimento forçado é um crime contra a humanidade. E ambos, portanto, estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tá linkando tudo aí? Ótimo. Sebrasp gosta de questões que são imbricadas. Artigo 5º. A prática generalizada ou sistemática de desaparecimento forçado constitui um crime contra a humanidade, tal como define o direito internacional aplicável e estará sujeito às consequências previstas no direito internacional aplicável, quais sejam julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. O que mais? É um crime passível de extradição? O desaparecimento forçado é um crime passível de extradição. Isso está lá no artigo 13, desculpa. Para fins de extradição entre Estados-partes, o crime de desaparecimento forçado, mais uma vez, não será considerado crime político, um delito conexo a um crime político, nem um crime de motivação política. Em consequência, um pedido de extradição fundado em um crime desse tipo não poderá ser recusado por esse único motivo. Só vai poder ser recusado se houver todo um arcabouço que legitime essa recusa conforme os requisitos para a extradição. Tá? Então, lembra, para a sua prova, é possível a extradição em caso de desaparecimento forçado, mas cuidado se se tratar de crime político. Tudo bem? Joia. Direito à informação, que tem tudo a ver com desaparecimento forçado. Quando uma pessoa desaparece, pessoal, seus familiares, as pessoas que convivem com essa pessoa, ou conviviam, querem saber informações sobre essa pessoa. O direito à memória, o direito à verdade, o direito à informação. E o artigo 18 bem traz luzes a isso.
Sem prejuízo dos artigos 19 e 20, cada Estado-parte garantirá a quaisquer pessoas com interesse legítimo na informação sobre o paradeiro dessa pessoa, etc., tais como familiares da pessoa privada de liberdade, seus representantes ou seu advogado, o acesso a pelo menos as seguintes informações: a autoridade que ordenou a privação da liberdade, data, hora e local em que a pessoa foi privada da liberdade admitida no local de privação, a autoridade que controla essa privação da liberdade, o local dessa pessoa em caso de transferência, o destino e quem vai ser a autoridade responsável por essa transferência, data, hora, local de soltura, dados sobre o estado de saúde dessa pessoa privada de liberdade e, se houver um falecimento durante essa privação de liberdade, os motivos, a causa, a circunstância, o que aconteceu e o destino dado aos restos mortais, que é a grande dúvida dessas famílias que vivem no limbo do desaparecimento da ditadura, que é o exemplo mais próximo que nós temos no Brasil, certo? Então, lembrem-se do artigo 18, que traz o direito à informação. O direito à informação é previsto, sim, aqui no nosso decreto. Quem é vítima? Será que transcende? É só a pessoa que desaparece para efeitos dessa convenção? Bom, como a gente já estudou direitos humanos em outros documentos, parece que não. A gente tem um conceito aí um pouco transcendente. Será? O conceito de vítima está no artigo, deixa eu jogar aqui para vocês, 24 e seguintes. 24 e seguintes, pessoal de casa. Pronto. Artigo 24, na verdade. Artigo 24. Para fins da presente convenção, o termo vítima se refere à pessoa desaparecida, por óbvio, e a todo indivíduo que tiver sofrido dano como resultado direto de um desaparecimento forçado. Então, as pessoas que foram atingidas, de repente familiares, isso mesmo, de repente familiares também podem ser consideradas vítimas desse desaparecimento forçado. E essas vítimas têm o direito à informação, têm o direito de saber a verdade sobre as circunstâncias desse desaparecimento forçado. Está aqui no 24, item 2. Tem direito a saber o andamento, os resultados da investigação, o destino das pessoas, tudo que não acontece, né? Tudo que a gente sabe que, infelizmente, não acontece. Mas existe uma previsão no direito internacional de que essas pessoas têm direito a esses acessos. Lembrem-se, portanto, que a vítima, o conceito de vítima, transcende a pessoa que, de fato, está ou esteve desaparecida. Jogando na tela para a gente fechar este documento, a instituição de um comitê. Então, aqui nós também temos um mecanismo de fiscalização, um mecanismo de monitoramento, que é o que está a partir do artigo 26 e é chamado comitê. Um comitê contra desaparecimentos forçados será estabelecido para desempenhar as funções definidas na presente convenção. Composto por 10 peritos de elevado caráter moral e de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que atuam a título pessoal, ou seja, em sua própria capacidade, com independência e imparcialidade. São eleitos pelos Estados-partes, com base na distribuição geográfica equitativa e, claro, com aquela relevante experiência jurídica, alta autoridade moral e, olha que bacana, equilibrada representação de gênero. Aqui está expresso. Precisa ser 5 e 5, eles 5 homens, 5 mulheres? Não. Né, até porque temos mais gêneros hoje. Existe uma hoje não, né? Reconhecemos mais gêneros hoje, sempre tivemos mais gêneros. Nós temos um equilíbrio nessa representatividade. Não é razoável que nós tenhamos um homem e 9 mulheres, nem 9 homens e uma mulher. Tem que ter um certo equilíbrio para que a pluralidade seja discutida aqui. O mandato desses membros é de 4 anos, são 10 peritos, e o mandato desses membros é de 4 anos, sendo eles eleitos pelos Estados-partes. É isso? É isso. Em relação ao comitê, são as informações mais importantes. Recapitulando, a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. 1. Não há o que justifique esse desaparecimento forçado, tal como a tortura. Desaparecimento forçado é quando o Estado, alguém que haja em nome do Estado, priva a liberdade de uma pessoa, pense sobre isso, sem a possibilidade de informação, sem informar as pessoas interessadas, a vítima, que a gente sabe hoje que não é só a pessoa que foi desaparecida, sobre o estado, sobre as condições, as circunstâncias daquele desaparecimento. É um crime que é passível de extradição. Sabemos que é um crime considerado crime contra a humanidade, e como tal pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. A vítima, repetindo, transcende aquela pessoa que desapareceu e o comitê, ele é composto por 10 peritos com as mesmas características dos outros mecanismos de monitoramento, que são eleitos para um período de 4 anos.